viu aí uma... Bem, está começando mais um ponto de encontro e hoje eu trago o vereador Marcos Papa, esse vereador incansável, para você que mora em Ribeirão Preto, para você que usa ônibus. Nós vamos falar dos terminais aqui de Ribeirão Preto, vamos falar também da dívida do pró-urbano, como é que está essa situação, o que é que o vereador está fazendo e como é que está a atuação dele. É isso, vereador, assunto hoje para Ribeirão Preto inteiro ficar assim, ó, atento. Oi, Jane, é isso mesmo, que bom estar de volta aqui à TV Câmara, para que nós possamos usar esse espaço aqui do Parlamento de Ribeirão Preto para comunicar à população do que tem sido o nosso trabalho de fiscalização junto à Prefeitura, junto à cidade toda. E quando o senhor fala em usar esse espaço, é muito bacana a gente falar, porque o espaço também é da população. A população pode vir, pode provocar o seu vereador, fazermos aqui matérias, ir até os bairros. É assim que funciona a TV Câmara. A TV Câmara é da população de Ribeirão Preto. É da população, é a população que paga por esse espaço aqui, né? Não é favor nenhum. Então a Câmara precisa sim ter essa estrutura de comunicação aberta à população, né? Para que possa, através de e-mail, WhatsApp, a população mandar sugestão para cá, cobrar seu vereador, seja a TV Câmara um canal aberto de comunicação do Parlamento com a população. Agora vamos falar um pouquinho, vereador, sobre os terminais de Ribeirão Preto. A população não tem como usar, os motoristas não podem usar. E como é que fica essa situação? Porque está lamentável. Você vê, Jane, a princípio diziam que eu estava exagerando na crítica, que eu estava sendo exagerado, sempre os mesmos. Aqueles que dizem que eu exagero, depois vêm os fatos me dar razão e desmentir aqueles que tentavam desqualificar a crítica. A população precisa dos terminais em boas condições de funcionamento. A população, a cidade como um todo, precisa de um bom sistema de transporte público. Não é de graça. A população paga uma tarifa cara, R$ 4,40, e tem um serviço ruim. Não tem nenhum ar-condicionado. E quando a gente fala de ar-condicionado, vamos trazer para Ribeirão Preto. Gente, isso não é nada além daquilo que ele merece, não é, vereador? Foi um erro da ex-prefeita de não colocar isso no contrato, que ela assinou junto com o pró-urbano em 2012. Foi um erro que eles cometeram, mas um erro que o atual prefeito pode corrigir. Porque ele pode determinar que na renovação da frota, eles coloquem ônibus com ar-condicionado. Porque aí nosso calor não é nada além daquilo que o munícipe merece. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos, isso é possível, mas é prerrogativa do prefeito na repactuação do contrato que está vigindo. Não é para rasgar o contrato, não é isso, mas fazer a repactuação que é permitida no contrato. Então os ônibus estão velhos, a frota é de 2012 na sua maioria, e ela deverá ser trocada provavelmente o ano que vem. Pois bem, que o prefeito exija a reposição dessa frota com ônibus com ar-condicionado. Porque não funciona bem fazer o gasto para a instalação de ar-condicionado em ônibus velhos. Não funciona bem. Funciona melhor que o pró-urbano, que o concessionário que esteja explorando o serviço de transporte público na cidade, já adquira os ônibus na renovação da frota, como está previsto em contrato, mas já com ar-condicionado. A cidade, a população precisa disso. Ribeirão Preto alcançou nessa semana 38 graus, mas com uma sensação térmica de 53. Olha só. Né? E esse motorista que está lá exposto a esse calor, tendo que atender a população, ele tem que ter tranquilidade para olhar se tem alguém subindo no ônibus, um cadeirante, um idoso, uma criança. Agora, esse mesmo motorista, eu sei que você vai tocar no assunto já já, mas é o que provocou essa reportagem, esse mesmo motorista hoje não tem um refeitório adequado, não tem um banheiro adequado para fazer um lanche, para fazer suas necessidades, para tomar água, de maneira a descansar, para voltar para esse trânsito de Ribeirão Preto, que é um trânsito caótico, é um problema o nosso trânsito. Esse motorista hoje está privado desse direito, isso é desumano, eu não aceito. E o prefeito Duarte Nogueira precisa ter pulso no diálogo com o pró-urbano.
Até aqui o prefeito tem sido complacente com os erros do consórcio. E isso precisa acabar. E por falar em erros do consórcio, a Câmara aprovou recentemente um decreto legislativo do senhor e também do vereador Nelson das Placas, que acaba com a venda casada de passagens e devolve mais de 21 milhões, vereador, para ali os usuários do transporte público. Como é que está essas duas situações? Como é que o senhor coloca aí para a comunidade para saber o que está sendo feito? Foi um trabalho realmente em conjunto, né? Uma dobradinha, uma tabelinha. Vereador Marcos Papa, vereador Nelson das Placas, o Nelson Stefanelli, o nosso Nelson das Placas, foi sim um trabalho de dupla. Nós encontramos no decreto da ex-prefeita, né, lá no desgoverno anterior, um absurdo, um tremendo absurdo. Para vocês terem uma ideia, Jane, o decreto da ex-prefeita proibia o pró-urbano de devolver dinheiro para o usuário que está lá no cartão. Suponha que o usuário comprou uma pequena motocicleta, mudou, morreu. Suponha qualquer situação como essa, a ex-prefeita, o desgoverno anterior, proibiu o pró-urbano, as empresas, de devolver o dinheiro. Onde tem cabimento isso? O dinheiro é nosso, né? O dinheiro é nosso, meu Deus do céu. Alguém poderá dizer, Papa, mas e o dinheiro do Vale Transporte que a lei impede de devolver para o usuário? Boa pergunta. Agora, uma certeza nós temos, Jane, e eu transfiro essa certeza para você, fruto dos nossos estudos, da nossa assessoria jurídica. Esse dinheiro só não é do pró-urbano. E você falou 21 milhões, é o número que estava quando iniciamos a pesquisa. Agora a Transerp já me informa que o número mais aproximado é de 32 milhões de reais. Meu Deus, e por que isso ainda não foi resolvido, vereador? Porque não havia tido um trabalho de investigação como houve do seu Nelson e do nosso mandato para descobrir isso. E agora o prefeito tem a oportunidade, porque o nosso decreto legislativo, ele tornou nulo esse ponto do decreto do desgoverno anterior. Certo. Tornou nulo, né? Todo mundo cego ali na prefeitura não viram isso. Desculpa a careta, né? Claro. Não viram, né? Então, não viram. Nós vimos e tomamos providência. O nosso trabalho, Jane, é assim. Nós identificamos o problema, damos nomes aos bois e responsabilizamos os irresponsáveis. São sim do desgoverno anterior. Agora o atual prefeito tem a prerrogativa de bandeja. Então está na mão do prefeito agora. Exato, de editar um novo decreto dizendo, olha, esse dinheiro só não é do pró-urbano, que seja contabilizado na planilha de custos em benefício do povo que usa ônibus em Ribeirão Preto, em benefício do usuário do transporte público. Como assim? Barateando a tarifa, construindo pontos de ônibus com banco e abrigo. E eu acrescento, Jane, banco e abrigo é uma luta minha de 10 anos nessa cidade. A mais recente é o que nós estamos vendo em São Paulo, que eu conheci em Medellín e Bogotá, que nós temos em Maringá e Curitiba, que aquela publicidade nos pontos de ônibus, ela paga a cobertura e o banco e até a iluminação. A publicidade se paga, né, vereador? Paga a iluminação, Jane. Tem usuário que reclama com razão que à noite é muito escuro, uma lâmpada queimada, né? É muito escuro. Então, a propaganda ilumina o ponto de ônibus. Essa solução já existe. A pergunta que eu dirijo ao prefeito é: por que a Transerp é tão lerda em fazer uma concorrência, permitindo a publicidade nos pontos de ônibus, mas não como o desgoverno anterior fez? Porque deram de graça para um empresário. Deram uma autorização precária e ilegal, que nós provamos que é ilegal, depois de muito mentirem para nós, esconderem documentos, provamos que é ilegal. Muito bem. O atual prefeito viu que é ilegal e mandou cancelar. Mas cadê a nova licitação? Que possa prover a cidade de pontos de ônibus mais humanos, banco, cobertura e uma iluminação à noite. Não custa R$1 para a prefeitura fazer isso. Então é muita crueldade com o usuário de transporte. Vereador, só quem realmente necessita, porque falar é fácil, às vezes a pessoa não se coloca no lugar do outro. Então, tire um dia, vá tomar um ônibus. Será que às 21 horas, a pessoa tira esse dia, vai lá e vê a situação
que a população passa em Ribeirão Preto. Não Tenho é feito, fácil, vereador. Tem razão, Jane. Tenho feito isso com certa frequência e vou fazer mais porque as necessidades elas vão gritando para a gente. Tomei um ônibus aqui no terminal da Américo Brasiliense, peguei aquela linha Jardim Amália que vai até o Geraldo de Carvalho, vai até o Maria Casagrande. Um calor absurdo. Os usuários reclamam que quando alguém passa mal no ônibus e vomita, não vem uma equipe de socorro do pró-urbano limpar. O motorista não pode parar porque ele tem que cumprir horário, tá certo? E todos os usuários suportam aquela situação até que chegue num terminal e vem alguém e limpa. Até Quando lá, tem alguém, né, vereador? quando tem alguém. Até lá é esse mal-estar que o usuário passa. Além do que, eles me reclamaram que houve supressão de horários, houve corte de horários. Acumularam tudo no mesmo horário, que qual é o resultado? Os ônibus lotados e muitas vezes atraso daquele que tem um horário no serviço, um horário para buscar seu filho numa creche. Então, o que acontece? Falta pulso do prefeito para exigir que o pró-urbano cumpra o contrato. Falta a Transerp fiscalizar melhor o sistema. O resultado, que assim, no dia que eu estava gravando, o SBT foi até nós, a Tati também foi no terminal gravar o problema que estava acontecendo. Que é bacana para mostrar através das imagens, para ver se as pessoas se solidarizam com eles. Sem dúvida, nós precisamos comunicar isso à população. E aí um representante das empresas de ônibus foi comigo no terminal e falou, mas o contrato está muito ruim para nós. Eu ouvi com atenção. Né? Ele disse, o contrato está muito ruim. E eu disse, olha, o contrato está ruim para você, está ruim para o usuário, então realmente o prefeito tem que agir e chamar para uma conversa Transerp, empresas de ônibus, e eu vou como voluntário aqui na Câmara de Vereadores, como fiscal, como vereador que acompanha o sistema público de transporte da nossa cidade há 10 anos, eu vou mediar essa conversa se precisar. O que não pode é continuar como está. Ruim para o usuário, que paga o pato, paga a passagem, né, e tem um serviço ruim. O pró-urbano reclama que está ruim, eu discordo, porque ele pode comunicar à administração, por exemplo, que vai abandonar o contrato e faça uma nova licitação. O que não pode é a população continuar